Bruce e Rebecca Cleland estavam sentados lado a lado em um restaurante mexicano de Los Angeles. Margaritas sobre a mesa, música mariachi ao fundo, pessoas rindo ao redor. Nada naquela cena indicava que 2 horas depois, tudo terminaria em sangue. Era pouco depois de 1 da manhã em Boyle Heights, quando o silêncio da madrugada foi interrompido pelo som de disparos. A polícia chegou e encontrou o carro do casal abandonado, o motor ligado, faróis acesos, as portas abertas. Sangue escorria pela sarjeta. Bruce Cleland estava morto. Rebecca ainda respirava. No começo parecia um caso simples. Um casal no lugar errado, na hora errada. Mas apenas 2 dias depois, uma revelação perturbadora viria à tona, de onde ninguém poderia esperar. A morte de Bruce Cleland foi um choque para todos que o conheciam. Os pais estavam devastados. Apenas 1 ano antes, eles tinham perdido a filha para o câncer. Bruce era o único filho que restava. E agora, estava morto. 6 meses depois do luxuoso casamento, os mesmos convidados que celebraram a união do casal se reuniram para o funeral de Bruce. Ninguém conseguia acreditar que aquilo era real. E Rebecca? Ela parecia destruída. Rebecca mal conseguia caminhar sozinha. Pessoas a amparavam enquanto ela chorava e se desesperava diante do caixão do marido. A cena parecia saída de um drama hollywoodiano. Mas ao mesmo tempo em que recebia olhares de compaixão, Rebecca também começava a chamar atenção por outro motivo. Algumas pessoas presentes no funeral se lembrariam anos depois de um detalhe que as incomodou profundamente. Mas para entender como Bruce Cleland terminou morto naquela rua escura, é preciso voltar 1 ano antes do casamento. Bruce vinha de uma família de classe média alta de Pasadena, Califórnia. Desde cedo ele demonstrou uma inteligência acima da média. Mas apesar da inteligência impressionante, ele tinha uma dificuldade enorme em uma área específica da vida: relacionamentos. Aos 42 anos, Bruce ainda era virgem. Seus amigos diziam que ele nunca havia tido uma namorada séria. Ele era descrito como uma pessoa leal, honesta e confiável. Era o tipo de amigo que estaria ao seu lado em qualquer situação. Mas quando o assunto era mulheres, ele travava. Ele nunca sabia como iniciar uma conversa, nunca conseguia se aproximar. E conforme os anos passavam, aquilo se transformou em vergonha. Ele observou ao longo dos anos seus amigos formarem famílias enquanto continuava preso em uma vida solitária e previsível. Já se aproximava da meia-idade sem esposa, sem filhos e sem qualquer perspectiva de que aquilo mudasse. Até que um dia, Bruce caminhava pela feira local, como qualquer final de semana comum, ainda sozinho, ainda sem qualquer experiência amorosa real. Então, ele viu Rebecca Salcedo. Linda, carismática e cheia de vida, Rebecca parecia exatamente o tipo de mulher que Bruce jamais imaginou conquistar. Enquanto ele era tímido, reservado e praticamente invisível para as mulheres durante toda a juventude, Rebecca chamava a atenção por onde passava. Ela possuía uma energia magnética. As pessoas gostavam de estar perto dela. Os homens se apaixonavam. E Bruce ficou fascinado desde o primeiro instante. Rebecca sorriu para ele, conversou normalmente. E talvez pela primeira vez na vida, Bruce sentiu que uma mulher estava genuinamente interessada nele. Ele ficou hipnotizado. Quando ela lhe devolveu o troco, ele simplesmente respondeu: "Não, pode ficar." Era como se aquele encontro tivesse mudado toda a vida dele. Pela primeira vez, Bruce acreditava que poderia realmente construir um relacionamento. Então criou coragem para fazer algo que parecia impossível para ele durante décadas. Convidou Rebecca para jantar. E ela aceitou. Naquele momento, Bruce acreditou que sua vida finalmente estava começando. O que ele não imaginava era que aquela história de amor terminaria em uma rua escura, com 4 balas cravadas no corpo. Bruce era engenheiro de software e, embora fosse bem pago, levava uma vida simples e econômica. Ele não ligava para joias, carros, luxo ou status. Mas Rebecca ligava. Quando Bruce apareceu no primeiro encontro dirigindo um carro velho, Rebecca deixou claro que aquilo não seria suficiente. Ela se recusou a sair com ele a menos que alugasse um carro novo. Bruce aceitou sem questionar. A partir daquele momento, tudo o que Rebecca queria, Bruce dava.
Ele começou a comprar presentes caros, viagens, joias e tudo o que pudesse impressioná-la. Pela primeira vez na vida, Bruce acreditava ter encontrado alguém capaz de preencher o vazio emocional que carregava havia décadas. Ele estava tão apaixonado que aceitou até mesmo a principal regra de Rebecca: nada de sexo antes do casamento. Ela dizia ser uma boa garota hispânica, esperando o momento certo. Dizia: "Estou me guardando para você, Bruce." O detalhe curioso era que Rebecca já tinha um filho de 4 anos. Ela convenceu Bruce de que aquilo havia sido um erro isolado. E ele acreditou. Na verdade, Bruce parecia feliz apenas por finalmente estar construindo o que considerava uma família. Poucos meses após se conhecerem, Bruce deu a Rebecca um enorme anel de noivado de diamantes. Uma joia extravagante avaliada em cerca de $10.000. Depois, comprou uma casa luxuosa em um subúrbio sofisticado de Los Angeles, com vista para o campo de golfe e piscina. Tudo parecia perfeito. Pouco antes do casamento, Rebecca organizou sua despedida de solteira. Ela queria algo grande, exagerado, selvagem. "Vocês precisam ir", dizia às amigas. "Vai ter strippers, margaritas. Vai ser incrível." Algumas pessoas ficaram surpresas com o convite. Uma das mulheres chegou a pensar: "Eu sou mãe Mormon, presidente da associação de pais da escola. Mal conheço essa mulher." Mesmo assim, Rebecca convidou dezenas de pessoas. A festa se transformou em um evento que muitas pessoas descreveriam depois como o tipo de noite que você jamais contaria para sua mãe. Havia álcool, música alta, dançarinos. Algumas mulheres se envolveram com os strippers. No meio de toda aquela confusão, Rebecca parecia especialmente interessada em um dos dançarinos. Na época, aquilo parecia apenas flerte inocente. Afinal, o casamento aconteceria em apenas uma semana. Ela não colocaria tudo a perder antes mesmo de começar, não é mesmo? Então, o grande dia chegou. Em 18 de janeiro de 1997, Bruce e Rebecca finalmente se casaram. O casamento parecia um conto de fadas. Amigos e familiares se lembrariam da cerimônia como um momento mágico. Rebecca entrou usando um vestido coberto de renda, brilhos e pedras, com uma longa cauda que arrastava pelo chão. Quando Bruce a viu caminhando em direção ao altar, seus olhos se encheram de lágrimas. Quem estava presente dizia que ele parecia incapaz de acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Bruce não conseguia esconder a felicidade. Ele olhava para Rebecca como alguém que finalmente havia encontrado tudo o que sempre sonhou. Quando o padre anunciou: "Agora eu os declaro marido e mulher", Bruce parecia o homem mais feliz do mundo. A recepção aconteceu em um clube de campo luxuoso. Flores impecáveis, decoração sofisticada, comida cara. Tudo era perfeito, mas alguns dos convidados notaram algo estranho quase imediatamente. A atmosfera não combinava com a aparência elegante do evento. De um lado, a família de Bruce parecia discreta, refinada e tradicional. Do outro, muitos parentes de Rebecca se comportavam como se estivessem em uma boate. A diferença entre as duas famílias era incontestável. Aquilo ficou ainda mais evidente no momento do bolo. Enquanto Bruce e Rebecca se preparavam para cortar o bolo de casamento, familiares dela começaram a jogar spray de espuma colorida no casal, cobrindo os dois com fios rosas pegajosos no meio da festa sofisticada. Fotógrafos presentes disseram nunca ter visto algo parecido em um casamento daquele padrão. A mãe de Bruce resumiu o sentimento de muitos convidados em uma única frase: "Meu filho ama Rebecca, então, agora estamos presos a ela." Mesmo assim, Bruce parecia completamente cego para qualquer sinal de alerta. Depois da festa, o casal embarcou para a lua de mel. Finalmente, depois de uma vida inteira esperando, o casamento seria consumado. Mas as coisas não aconteceram como Bruce imaginava. Segundo Rebecca contaria mais tarde às amigas, Bruce não conseguia ter relações íntimas. Ela disse que ele não sabia o que estava fazendo, que parecia inseguro, inexperiente. Algumas pessoas ficaram horrorizadas ao descobrir que Rebecca comentava detalhes íntimos do marido pelas costas. Aquilo, no entanto, era apenas o começo. Ainda durante a lua de mel, Rebecca ligou para o stripper da despedida de solteira e combinou um encontro para quando voltasse. Sim,
É chocante. Mas vamos voltar um pouco no passado de Rebecca. Ela cresceu em uma região difícil de East Los Angeles, ao lado de 3 irmãs. O pai havia abandonado a família quando ainda eram pequenas, e a mãe era descrita como fria, agressiva e constantemente obcecada por dinheiro. Segundo pessoas próximas, as filhas eram tratadas como empregadas dentro de casa. Rebecca cresceu ouvindo críticas, ordens e humilhações. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, aquilo não destruiu sua personalidade. Desde nova, ela decidiu que faria qualquer coisa para escapar daquela vida. Aprendeu a usar os próprios atributos como arma. Era extremamente sedutora e adorava chamar atenção. Usava roupas provocantes, decotes profundos e tinha uma presença impossível de ignorar. Os homens se aproximavam, atraídos por sua volúpia. Ela gostava daquilo e começou a se envolver com homens mais velhos. Quando conheceu Bruce, Rebecca tinha 28 anos. Logo que o conheceu, Rebecca puxou o relatório de crédito dele. Quando descobriu o patrimônio, limites bancários e a situação financeira da família, mostrou o documento para as amigas dizendo: "Esse é o homem com quem vou casar. Esse é o homem que vai realizar todos os meus sonhos." Rebecca já tinha um plano completo em sua mente. Casar, ter filhos, divorciar, receber pensão e viver do dinheiro dele pelo resto da vida. Mas para o plano funcionar, Bruce precisava continuar completamente cego de amor. Rebecca sabia como fazer aquilo. Ela massageava o ego dele. Tratava Bruce como prioridade. Fazia parecer que ele era especial. Enquanto isso, insistia que tudo fosse colocado no nome dela. Antes da compra da casa, ela exigiu um casamento civil secreto no cartório. Queria garantir legalmente seu nome na escritura da propriedade. Só depois fez a cerimônia religiosa. Durante uma conversa aparentemente inocente com a fotógrafa do casamento, Rebecca teria deixado escapar algo revelador. Enquanto mostrava o enorme anel de noivado, ela riu e disse: "Quer saber o segredo para conseguir um anel desses? Não durma com ele antes do casamento." Tudo em Rebecca era exagerado. A forma de se vestir, de andar, de falar, de chamar atenção. Bruce, por sua vez, financiava absolutamente tudo. Ele pagou cirurgias plásticas, lábios, nariz, implantes. Tudo o que Rebecca desejava. Mas apenas 6 meses depois do "até que a morte os separe" no altar, Bruce estava morto. A polícia ainda não sabia exatamente o que tinha em mãos. Assalto, crime de gangue, execução, algo ligado ao tráfico? Ninguém entendia. O anel de casamento havia desaparecido e, segundo Rebecca, o assassino havia roubado a joia durante o ataque. Curiosamente, no entanto, nada mais foi levado. Porém, aquele anel roubado escondia muito mais do que os investigadores imaginavam. Na noite do assassinato, Rebecca contou aos policiais que os dois haviam jantado em um restaurante mexicano antes de seguirem para casa. Bruce havia bebido um pouco mais, então ela decidiu dirigir. Durante o trajeto, uma luz no painel indicou que a porta traseira do veículo estava aberta. Rebecca disse que saiu do carro para verificar. Então alguém a atingiu na cabeça. Quando recuperou a consciência, Bruce estava morto no chão. Tudo parecia uma tragédia aleatória, mas os paramédicos não encontraram qualquer ferimento em Rebecca. Nenhum hematoma, nenhum corte, nenhum sinal de impacto. A maquiagem continuava intacta. Nem um fio de cabelo fora do lugar. A polícia começou a suspeitar que havia algo errado na história dela. Investigadores foram até o restaurante onde eles tinham jantado antes do assassinato. Uma garçonete revelou um detalhe estranho. Durante o jantar, Rebecca havia deixado a mesa várias vezes para fazer ligações telefônicas escondida do marido. Quando os policiais analisaram os registros telefônicos, descobriram algo ainda mais suspeito. Rebecca fez pelo menos 11 ligações naquela noite. Aquilo chamou atenção suficiente para que a polícia aprofundasse a investigação. Então surgiu uma pista ainda mais importante. Descobriram que um homem da região havia comprado ilegalmente uma arma pouco antes do crime. Não era qualquer arma. Era exatamente o mesmo tipo utilizado para matar Bruce Cleland. Testemunhas reconheceram o homem em uma fila policial. Era a primeira grande quebra no caso, mas a virada decisiva viria de alguém completamente inesperado, a fotógrafa do casamento.
Ela notou algo no funeral que a polícia deixou passar. Ela viu no dedo de Rebecca o anel de casamento, o mesmo que ela alegava ter sido roubado pelos assassinos na noite do crime. Outro detalhe que incomodou algumas pessoas no funeral foi que Rebecca usava uma saia curta, roupas extremamente justas e parecia, de certa forma, confortável demais, sendo o centro das atenções. À medida que os investigadores interrogavam amigos e familiares, uma imagem diferente do casamento começou a se formar. Algo mais obscuro. Pouco tempo após o casamento milionário, Rebecca admitiu para pessoas próximas que nunca esteve apaixonada por Bruce. Ela queria conforto, dinheiro, status, a vida perfeita, e acreditava que Bruce poderia dar tudo isso para ela. Havia ainda mais segredos. Durante todo o relacionamento, Rebecca continuou se envolvendo com outros homens, e até com mulheres, tudo dentro da casa comprada por Bruce. Ela promovia festas, recebia amantes, fazia Bruce telefonar antes de aparecer na própria casa para garantir que ela estivesse sozinha. Bruce aceitava porque estava desesperadamente apaixonado. Na própria despedida de solteira, testemunhas afirmaram ter encontrado Rebecca na cama com um stripper. Depois da morte de Bruce, Rebecca deu um depoimento rápido e logo contratou um advogado, recusando-se a falar novamente. A polícia precisava de algo concreto que a ligasse à morte do marido. Então, apenas 2 dias depois, o caso teve uma reviravolta. Lorraine, a irmã mais velha de Rebecca, apareceu inesperadamente na delegacia com uma história chocante. Segundo ela, 6 meses antes do assassinato, Rebecca havia pedido ajuda para encontrar alguém disposto a matar Bruce. Você trabalha com agentes de fiança, disse Rebecca à irmã. Conhece todo tipo de gente. Dá para fazer parecer acidente, cortar o freio do carro, qualquer coisa. Lorraine ficou horrorizada. Disse que jamais faria algo assim. Quando ameaçou contar tudo à polícia, Rebecca respondeu friamente. Eu digo que a ideia foi sua e que você era apaixonada por ele. Lorraine ficou apavorada. Tentou esquecer aquela conversa, até Bruce aparecer morto. Agora, ela tinha certeza de que Rebecca havia encontrado alguém disposto a executar o plano. A polícia também achava, por vários motivos. Logo após a morte do marido, Rebecca entrou em contato com a empresa dele, tentando receber salário atrasado, férias e indenizações. Começou também a tentar sacar seguros de vida. Uma das apólices, no valor de $200 mil, havia sido feita apenas semanas antes do crime. A seguradora desconfiou. Peritos analisaram as assinaturas do contrato e concluíram que as assinaturas de Bruce e Rebecca haviam sido feitas pela mesma pessoa, Rebecca. Em fevereiro de 1998, Rebecca Cleland e seus primos, José Quezada e Álvaro Quezada, foram presos, os 3 acusados de homicídio em 1º grau. Durante o julgamento, os irmãos Quezada insistiram na inocência. O júri não acreditou. Rebecca Cleland foi condenada por homicídio em 1º grau e conspiração para cometer homicídio. Após recursos e um novo julgamento, ela recebeu a sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Bruce Cleland passou a maior parte da vida achando que jamais encontraria alguém que o amasse. Quando finalmente acreditou ter encontrado, ele perdeu a vida.